Em tempos de crise há que arregaçar mangas e dar tudo por tudo. Ser lutador e criar condições para o sucesso. São muitos os ouvintes da Rádio Sim que enfrentam o problema do desemprego, ou o próprio, ou o dos filhos, e quem sabe até dos netos. Por isso, hoje no Meia-Noite convidei Matias Schmelz, autor do livro Como Ganhar Dinheiro e Investir como Milionário, fundador da Rainbow em Portugal, e convidei também Alexandra Almeida, autora do livro Amor, Dinheiro e Autoestima e pioneira do curso de Finanças Pessoais para Mulheres no nosso país. 2 livros da mesma editora, Smart Book, e que se complementam. De uma coisa pode ter a certeza, vai sentir-se inspirado a começar de novo. Olá, Matias, boa noite. Olá. Boa noite, Carla. Alexandra. Olá, boa noite, Carla. Muito obrigada por estarem aqui hoje para esta conversa sobre dinheiro e não só. O dinheiro, é difícil viver sem ele? É difícil viver com ele? Podíamos falar um pouco sobre isto para começar esta conversa interessantíssima. Matias? Sim, eu acho que não é difícil viver com pouco dinheiro. Estou a falar por experiência própria, porque já cheguei a viver com 300 euros por mês durante um ano inteiro e sobrevivi. Hoje tenho mais alguns zeros e sinto-me tão feliz como me sentia na altura. Sim, ou seja, para si o dinheiro vale o que vale. O que quero dizer com isso? O dinheiro nunca devia ser o objetivo final. O dinheiro, para mim, é apenas um veículo para alcançar certos objetivos, para ajudar os outros e cumprir uma missão na vida. Mas, no entanto, Matias, sempre sentiu que iria ser rico, não é? No seu livro, Sim, Ganhar Dinheiro... É verdade, isso eu tinha a certeza absoluta. Diz isso em todo o livro, que sentia que ia ser rico, sentia que ia conquistar esse lugar ao sol, digamos. É verdade, tinha a certeza absoluta, ainda andava na tropa e com menos do que um salário mínimo, mas senti-me rico e essa sensação e certeza da riqueza interior depois transformou-se também numa riqueza exterior, uma riqueza materialista, mas primeiro é preciso ser antes de ter. viver sem o dinheiro? Sem ele, completamente. No Completamente outro dia li um artigo de um rapaz britânico que decidiu viver sem dinheiro e vive na sua relote, planta os seus alimentos e vive com um sistema de trocas, ou seja, voltou atrás no tempo. O que é que vocês acham disto? Para nós, hoje em dia, na nossa civilização, parece impossível, mas de facto, uma grande parte da população mundial vive concretamente e verdadeiramente sem dinheiro. Temos também de ter essa noção. Temos de ter esta noção, sim. É verdade. Em África, tantas pessoas que vivem com 1 euro por dia, não é? É verdade. Só que não têm acesso a determinados bens e a determinadas tecnologias que os outros têm e que foram sendo criadas através de uma cadeia de valor que por si só teve que gerar dinheiro como meio de troca sucessivo. Que é possível viver sem dinheiro? É, em determinadas condições, mas também a relote desse senhor foi criada por muitas mãos que até chegar às mãos desse senhor tiveram que, lá está, na tal cadeia de criação de valor, gerar riqueza de alguma forma e a riqueza traduz-se em dinheiro. Neste momento estamos a viver uma crise que nos faz pensar e repensar todos estes valores, não é? A importância que o dinheiro tem, a importância que tem também a solidariedade entre as pessoas. Vivendo com o dinheiro e tomando essa decisão, há pouco o Matias estava a dizer que já viveu em tempos com 300 euros apenas e que vivia exatamente com a mesma felicidade, mas o dinheiro traz outras possibilidades, traz outra diversidade à nossa vida. Pois, mais opções, isso mesmo. O dinheiro dá-nos muito mais opções, mais possibilidades de escolha. Começando pela compra dos próprios alimentos, podemos comprar mais alimentos com mais qualidade, ou até jantar fora, ou até escolher primeiro a refeição e depois olhar para o preço, ou, no caso extremo, impedir a comida sem olhar para o preço. E só depois, quando aparece a conta, a gente paga, não se preocupa minimamente com isso. Em relação às viagens ou às férias, podemos passar as férias em casa, na nossa varanda, apanhar sol ou ir para o Algarve, não é? E são opções que o dinheiro nos permite então fazer um cruzeiro nas Caraíbas. Lá está. Isso não quer dizer que as férias passadas na sua varanda, na sua casa, não sejam menos felizes. Se for na presença da sua família, que você ama muito,
E no meio da natureza, por exemplo, num quintal junto à praia, a sensação a percepção individualmente desta felicidade pode até ser mais intensa e mais verdadeira do que num cruzeiro no meio de 3.000 pessoas com fartura de comida e de animação e entretenimento. Os vossos dois livros têm este ponto de encontro, não é? Tudo começa por dentro. O livro do Matias Schmelz, Ganhar Dinheiro, fala de uma atitude, não é? Perante a vida, de uma atitude que se deve ter, de autoconfiança, de autoestima, de saber o que se quer. E o livro da Alexandra Almeida, Amor, Dinheiro e Autoestima, faz uma espécie de caminhada desde o interior até a tudo aquilo que se pode conseguir depois de conquistar as emoções, não é? É verdade. Por onde começar, então, esta caminhada em relação ao sucesso? Eu concordo plenamente com o Matias quando ele diz que começa pelo ser. Muitas pessoas têm objetivos materiais e não é mau ser-se ambicioso e querer almejar mais e atingir mais. A questão é perceber o que é que a pessoa está disposta a vivenciar para concretizar esses objetivos. E se essas vivências estão em alinhamento com o que a pessoa realmente é e com os seus próprios valores. Porque muitas pessoas... Eu já tive pessoas Eu gosto muito de dar exemplos reais porque as pessoas depois acabam por se identificar. Eu já tive pessoas em sala de formação que ganhavam mais de 6.000 euros e uma delas, inclusivamente, virou-se para mim e disse: eu não tenho tempo para gastar o dinheiro que ganho. Não tenho tempo. E tinha motorista para levar os filhos à escola, tinha uma empregada para deitar os filhos, tinha outra empregada para acordar os filhos e não tinha tempo. E tinha outros casos até de pessoas que também ganhavam muito dinheiro, não tinham poupanças constituídas, viviam dos cartões de crédito, e tinha outras pessoas que ganhavam 450, 500, 550 e que todos os meses religiosamente faziam a sua poupançazinha de 20, 25 euros. Muitas vezes as pessoas têm a falsa ideia de que com mais dinheiro seria mais feliz ou teria menos problemas. E eu respondo sempre: olha, as pessoas com rendimentos de 400 euros têm problemas de 400 euros. A mesma pessoa, se ganhar 1.000, vai ter problemas de 1.000 ou de 2.000. Portanto, se a pessoa souber organizar-se com a sua gestão do dinheiro, tanto se organiza com 400 como com mais. Uma coisa também é preciso salvaguardar. Quando estamos a falar num patamar de sobrevivência, em que o dinheiro está contado para as despesas básicas de sobrevivência, com certeza que a pessoa terá um nível maior de felicidade se puder, tal como o Matias disse bem, aceder a melhor e a mais diversidade de produtos, nomeadamente de alimentação, de vestir, portanto, aqueles recursos básicos para a pessoa viver. Agora, quando uma pessoa já está num outro patamar de vida, o aumento do rendimento não tem como consequência garantida o aumento do nível de satisfação ou de felicidade da pessoa. A Alexandra tocou aí num ponto que é muito importante, que é o ponto do trabalho, do trabalhar muito. E o Matias trabalha muito. O Matias foi uma pessoa que começou do zero, pelo menos é o que diz no livro. Começou como engenheiro civil, depois entrou para a Rainbow, isto na Alemanha, e veio fundar a Rainbow cá em Portugal. E é um apologista do trabalho. O Matias diz que trabalha todos os sábados. Trabalho porque gosto dos meus projetos, gosto das pessoas com quem trabalho, adoro e acredito muito no produto que represento, gosto muito dos nossos clientes e nós trabalhamos com gosto. Gosto não é suficiente, é preciso trabalhar com amor e paixão. Nós não precisamos olhar para o relógio. O tempo passa tão depressa e nós pensamos: que pena, agora queria ter que ficar mais uma hora no trabalho, mas pronto, já o escritório vai fechar. Acontece-me todos os sábados, porque nós fechamos às 2 da tarde e eu queria fazer mais uma hora, mais 2 horas, porque estou tão envolvido. E não posso, porque pronto, é um edifício grande, o segurança depois põe-me na rua. Diz Matias, por favor, saia da sua própria empresa. Exatamente. Já não dá mais. Matias e Alexandra têm ambas histórias diferentes. São ambas pessoas que se construíram, não é? E que se focaram nisso. O Matias começou desde muito novo a lutar por esse lugar ao sol, não é? Com essa paixão de que fala. A Alexandra teve mais uma conquista interior, teve diferentes volte-faces na vida e teve que sempre lutar para voltar ao lugar ao sol, depois deixar de estar, depois voltar. É verdade.
tal como o Matias disse, tinha certeza absoluta que seria bem-sucedido e rico. Por acaso, a palavra rica nunca foi algo que eu tivesse a certeza, porque não está e não estava no meu espectro das ideias, mas eu sempre tive a certeza, sempre, lá está, uma convicção absoluta, que ia ser conhecida ou famosa, não no sentido da fama, mas que de alguma forma eu ia chegar às pessoas. Prestar um serviço ao público. Sim. Eu lembro-me de uma coisa muito engraçada, que eu uma vez estava a ler uma entrevista numa revista espanhola, que é a Ola, que se vende cá em Portugal. E Sim. Eu estava a ler a entrevista de uma era uma esposa de um eu já não me lembro do nome, daqui a bocadinho já me veio, mas ela dizia com muita convicção que sabia desde criança que iria ter aquela vida. E eu, quando olhei para a entrevista, disse: é tal igual como eu também sei que vou ser assim. Agora é só uma questão de lá chegar. E realmente a vida traz-nos estes altos e baixos. Em termos de profissionais, eu tive um percurso profissional inicial muito, muito positivo e de grande crescimento, mas hoje já percebi que o meu percurso de vida passava não só por todo este saber dos meus talentos ou competências ou qualidades, mas por desenvolver outra área de mim que estava ainda a necessitar de um impulso, que era a minha área mais emocional e mais espiritual. E o engraçado é que a vida acabou por me levar por esse caminho, onde eu realmente aprofundei o desenvolvimento do conhecimento das emoções e de mim própria, porque nós temos talentos e competências, mas também temos fraquezas. E o que nos acontece é, muitas vezes, e até temos um autor também da mesma editora, que é o João Catalão, Sim. que tem um livro que é Atitude Wow Me, que é um livro fantástico. Como é que é o livro? Qual é que é o título? Atitude Wow Me. Sim. E vê lá um exemplo que eu achei espetacular, que é o exemplo de um barco, de uma pessoa, em paralelo com uma pessoa, em que as velas são muito grandes e altas, no sentido dos talentos e das qualidades que impulsionam a pessoa a ir mais à frente e dar direção de vida. Mas se esse barco tiver um buraco, ele vai avançando, até o barco deixar entrar água e poder-se afundar. E é o que acontece muitas vezes a muitas pessoas com muitas capacidades, com muitas competências para ir mais além. Têm buracos. E enquanto nós não olharmos para esses buracos, identificarmos e saber curar ou tratar esses buracos, portanto, o fim, digamos, está limitado por esse próprio buraco. E é um bocadinho isso que as pessoas muitas vezes não querem ver, não querem desenvolver ou olhar para as suas vulnerabilidades e transformá-las depois em pontos fortes. E derivada às circunstâncias que eu vivenciei, que foram emocionalmente muito impactantes e que poderiam ter-me deixado a vitimizar-me o resto da minha vida, eu decidi dizer: não, eu tenho que andar para a frente, e agora utilizo isso até como um recurso para compreender melhor as pessoas quando se dirigem a mim e estão com graves problemas de várias naturezas, e dizem assim: olha, eu compreendo porque eu também já passei por isso. E a pessoa, ao confrontar-se com esta situação, não diz: mais uma teoria ou mais um livro. Não. As pessoas gostam de sentir esta proximidade, este calor, sentirem-se reconhecidas. Eu acho que é isto que as pessoas procuram acima de tudo, é sentir-se reconhecidas, quer nas alegrias, quer nas tristezas. E então acho que, portanto, o que o meu livro dá às pessoas é exatamente essa capacidade de voltarem ao de cima. É essa a mensagem que eu quero transmitir. É um livro com muitos exercícios práticos, Sim. com muita ação. Muitos exercícios de despiste das tais questões que são necessárias, sempre de um ponto de vista muito positivo. Já o Matias teve um percurso diferente, no sentido que o Matias sempre teve aquelas características de estar muito presente no que faz e de se entregar de corpo e alma àquilo que está a fazer. E isso no seu livro está sempre muito presente. O que é importante é estar lá e fazer as coisas sem olhar para o relógio. Exato. E ser o melhor e dedicar-nos inteiramente. E tem também outras motivações e outras frases-chave. Por exemplo, a importância de dar, a importância de ser generoso, a importância de não pensar como se tivesse pouco dinheiro, não é? Nós, quando temos pouco dinheiro, temos muito aquela coisa de contar os tostões, e isso é uma atitude negativa, não é, Matias? Muito negativa, que vai ter como resultado cada vez mais pobreza. E quando nós acreditamos na escassez, em vez da abundância, temos o nosso caminho já
pré-determinado. E para voltar aqui um pouco ao exemplo que a Alexandra leu no livro do nosso amigo João Catalão, Sim. só para animar um bocadinho aqui a discussão, porque não concordo muito com esta analogia, não, dos buracos na vela, não. O nosso ex-presidente da Rainbow, o meu grande mentor e herói, dizia sempre: "You have to focus on the donut and not on the hole." Quer dizer, em vez de olhar para os buracos, em vez de tentar remediar os nossos pontos fracos, acho que deveríamos reforçar mais os nossos pontos fortes e desenvolver as nossas capacidades. Sim. Não é? Por exemplo, um pato nunca vai ser como um falcão, não vai voar tão depressa, mas o falcão também nunca vai conseguir nadar como um pato. Por isso, qual é a lição que eu tiro? A moral é que o pato devia tentar nadar mais depressa e o falcão devia tentar voar mais depressa ainda. Em vez de olhar como é que consigo alguma coisa onde não tenho jeito, onde não tenho um talento natural, é por isso mesmo que desisti da engenharia. Porque eu cheguei à conclusão que eu não era feito para ser engenheiro. Os números simplesmente não eram comigo. Agora eu sei fazer contas, mas pouco mais. E não sou engenheiro. Nunca me senti engenheiro. Por isso, em vez de tentar tapar aquele buraco, a minha falta de capacidade na engenharia, virei-me para a área comercial e tive um sucesso estrondoso a partir do primeiro mês. Porque desenvolvi uma atividade que me dizia alguma coisa, onde é que podia investir e me entregar e dedicar 100% de alma e corpo e coração. E como é que foi? Como é que descobriu? Vamos recuar até esse dia em que descobriu que podia ir vender os aspiradores Rainbow. Foi assim que começou essa mudança de vida? Essa mudança já começou quando eu ainda trabalhava na engenharia. Sim. E quando eu vi os jovens com 20 e poucos anos, com grandes carrões, isso ainda foi na Alemanha, com grandes BMWs, Porsche, Mercedes, com 20 e poucos anos, sem estudos, não eram engenheiros. Eu não tinha inveja, mas eu tinha uma grande admiração e pensei, como é que é possível? Eu estudei quase 4 anos da minha vida, com muito esforço, com muito sacrifício, tornei-me engenheiro, estou a ganhar 1.000, na altura ganhava 220 contos por mês, eram 1.100 euros por mês. Aqueles rapazes chegavam a ganhar 5.000, 6.000, 7.000 euros no mês quando vendiam uma casa unifamiliar. E eu pensei, mas isso não pode ser, não é justo. E falei com o nosso diretor. E perguntei como é que era possível que ele pagava 5 vezes mais aos rapazinhos que saíram da escola e andaram já de Porsche e eu no meu Golf Diesel, em terceira mão, não é? Engenheiro, não podia ser. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Ele disse, engenheiro Matias, se aqueles rapazes não vendem as casas que você está a desenhar, a nossa empresa não vai ter dinheiro para pagar o seu ordenado. Esta frase, para mim, foi a frase que mudou a minha vida. Eu percebi que só as vendas é que traziam dinheiro para as empresas e todos os outros departamentos só gastavam. E virei-me imediatamente para as vendas, comecei a tirar cursos, comecei a ver vídeos de formação, ouvir, na altura era cassetes, hoje em dia já outra coisa, na MP3 e CDs, a estudar as técnicas da filosofia das vendas dos grandes mestres das vendas americanos. A arte das vendas é principalmente os Estados Unidos, o Zig Ziglar, Bob Johnson, Tom Hopkins, os grandes mestres e autores e formadores na área de vendas. Agora faltava-me só o produto certo, porque vender casas, tipo venda direta, não é possível. Uma pessoa quer uma casa, não quer uma casa, tem que ver muitas casas e quando quer, quando não quer, não quer. Não há nenhuma técnica de venda que vai vender uma casa a uma pessoa naquele momento. Mas com uma máquina multifuncional que faz a limpeza da casa, que mostra os resultados através da água suja e através de ácaros que estão no colchão e agora de repente estão na água da máquina, uma coisa tão impressionante facilita e permite uma venda feita na hora. Então, quando comecei, já com alguma preparação e formação nas vendas, no primeiro mês da minha atividade, tornei-me campeão a nível mundial de vendas, com 42 máquinas vendidas e ganhei uma viagem aos Estados Unidos. Claro que nunca mais voltei para a engenharia. E até criou a sua própria frase, não é? I love my job. Pois, foi adoptada e copiada por todas as outras organizações da Rainbow a nível mundial. O nosso lema é realmente I love my job. E é engraçado que diz uma coisa muito importante, que aparece também mencionada no livro da Alexandra Almeida, que é a questão de criar ativos interiores, ou seja,